Olá, bom dia a todos, graça e paz. Hoje, segunda-feira, última segunda-feira do mês de novembro, esse penúltimo mês do ano, estamos finalizando o ano. E estamos entrando agora, hoje, segunda-feira, na sexta semana do propósito, de 7 semanas. E hoje, se não me engano, é o 16º dia dos 21 dias do propósito de jejum, de oração que estamos fazendo aqui na Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras. Então, aqueles que começaram, perseverem, que já estamos aí na reta final, e a perseverança é importante, porque é com perseverança que alcançamos a vitória. E isso a gente vai ver aqui, estamos vendo no livro de 1 Samuel, que hoje vamos estudar o capítulo 21. E como estamos no final do ano, hoje é o penúltimo dia desse mês de novembro, então a gente vai fazer uma retrospectiva, porque a gente vai entrar numa nova fase agora do livro de 1 Samuel. Então, a gente, para que entendermos melhor esse capítulo 21, vamos fazer uma análise do que já aconteceu nos capítulos anteriores, para que tenha um melhor entendimento desse capítulo 21 que vai ser ministrado hoje. Então, para começar, a gente está tratando do livro de 1 Samuel, que começou falando sobre o próprio profeta e sacerdote Samuel. E ele nasceu de uma forma extraordinária, porque Ana, a mãe dele, orou, buscou em Deus, e Deus tinha um propósito. E Samuel nasceu e foi entregue ao profeta Eli, para que cuidasse dele, porque ele ia ser servo do Senhor. Ele já nasceu como nazireu, servo do Senhor. Então, quando ele foi entregue a Eli por Ana, Ana teve outros filhos, e durante o percurso de Samuel, ele fez muitas coisas, ele foi profeta, foi sacerdote, realizou muitas proezas, ele era juiz também. E durante esse percurso, ele foi levantado sacerdote, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles andavam num caminho tortuoso. Então, Samuel, que também era levita, se tornou sacerdote no lugar de Eli. E, dando continuidade à vida de Samuel, chega um certo período que o povo de Israel exige um rei, porque eles olham ao redor e veem que todos os lugares têm rei. Então, eles pedem também um rei. E nisso, Samuel se sente ofendido, mas Deus fala para Samuel que o povo estava rejeitando o próprio Deus, já que o governo de Israel era teocrático. E nisso, o Samuel, ele fica triste e ele vai se defender. E ele fala lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 5. E ele lhes disse... O Samuel disse ao povo: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então, o povo fala que Deus é testemunha de que Samuel andava correto. Embora, como os filhos de Eli, os filhos de Samuel também andavam de forma incorreta, de forma que não agradava a Deus. Então, eles exigem um rei, e Samuel que vai ungir o primeiro rei de Israel, porque é o rei que foi escolhido porque o povo estava rejeitando a Deus. E o primeiro rei a ser escolhido foi Saul. E Saul, ele ficou mais ou menos parecido com Moisés, com Gideão, que ele se sentia menor. Ele não achava em condições de ser rei. Como Moisés não achava em condições de libertar o povo do Egito, como também Gideão não achava que era capaz, que ele se achava da melhor tribo de Israel e que era a menor família, da mesma forma que Saul respondeu a Samuel. Então respondeu Saul e disse, lá no capítulo 9, versículo 21 de 1 Samuel: porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então, Saul, ele tinha um complexo de inferioridade. Ele se sentia menor. E muitas vezes nós nos sentimos assim, como Moisés, como Gideão, como Saul, não nos sentimos capazes de realizar aquilo que Deus nos coloca nas nossas mãos. Mas Deus, quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita
como ele capacitou Moisés, como ele capacitou Gideão, como ele capacitou aqui depois Saul, e no Novo Testamento ele capacitou Paulo. Ele usa nossas habilidades e nos capacita para realizar o propósito que ele tem na vida de cada um de nós. E seguindo, Saul, a gente viu no capítulo 11, da última vez que eu ministrei, que ele venceu vários exércitos dos amonitas, dos filisteus, e ele foi vencendo. Ele se tornou um grande rei, um rei dos exércitos, e depois ele ficou se sentindo, se achando. E é como muitos se sentem quando recebem poder. Eu não estou falando do povo de fora, não, do secular, eu estou falando do povo de dentro da igreja mesmo. Quando eles recebem poder, eles acabam se afastando de Deus, não obedecendo aquilo que Deus tem para eles. E aí foi a derrocada de Saul. Porque Samuel chegou um dia para ele e falou: olha, você vai lutar, mas você vai esperar 7 dias que eu vou lá no arraial, na tenda, oferecer o holocausto. Porque quem oferece o holocausto é sacerdote. Saul era rei. Então, chegou o 7º dia, Saul ficou impaciente, se sentiu pressionado pelo povo, que eles estavam rodeados de inimigos, e o povo ficou pressionando, como na época de Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai para obter os 10 mandamentos, o povo ficou pressionando Arão, e ele fez um bezerro de ouro. E aqui, Saul fez algo semelhante, porque ele não obedeceu à voz de Deus, instruída pelo profeta Samuel. E a gente vê isso lá no capítulo 13, entre os versículos 8 a 14. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Então não estava na hora de oferecer. Ele foi impaciente, ele foi apressado, ele foi afoito e fez o que não devia. Continuando. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazoados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então aqui nessa parte, mostra Saul se justificando. Ele não mostra aqui arrependimento. Ele não fala: eu fiz errado, eu me arrependo. Ele fica se justificando do porquê ele fez algo que não deveria. É o que muitos de nós fazemos quando estamos errados. Nós nos justificamos, culpamos terceiros, como no Jardim do Éden. Adão culpou Eva culpou a serpente, e depois todo mundo culpou foi Deus. E aqui mostra que Saul fez do mesmo jeito. Falou: já que você não veio e eu fiquei envergonhado diante de Deus, porque as coisas estavam acontecendo e eu não tinha oferecido holocausto, ficou se justificando e culpando Samuel, provavelmente culpando até Deus, porque pelo procedimento dele equivocado, errado. Então, certas situações que nós vivemos, que nós estamos perto de alcançarmos a vitória, nós temos que perseverar. Aqui Saul não perseverou, ele foi impaciente, ele foi afoito, ele fez o que não deveria. E ele vai sofrer as consequências disso aqui, continuando a leitura do 1 Samuel, do capítulo 3, de 8 a 14. Então disse Samuel a Saul: precedeste neciamente, ou seja, de forma errada, de forma equivocada, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então aqui Samuel diz a Saul que o governo Samuel diz a Saul que o governo dele seria para sempre, mas devido ao procedimento nécio dele, agora as coisas iriam mudar. E continuando aqui a leitura: porém agora
não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Então, aqui Samuel já profetizou de que um novo rei seria segundo o coração de Deus e seria capitão sobre o povo de Israel. E isso foi acontecendo gradativamente, sem Saul nem perceber. Isso a gente vai ver ao longo do texto aqui de 1 Samuel. Logo no finalzinho aqui, no versículo 14 do capítulo 13, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, por causa da desobediência de Saul, ele sofreu as consequências. Ele parou de ouvir a Deus. Não é que ele não ouviu o que Deus dizia, ele parou de escutar o que Deus dizia e não segui-lo. Porque ele ouvia o que Samuel dizia, mas não cumpria. Então é a mesma coisa de não ouvir. E ele começou bem ouvindo a Deus e depois ele parou. Ele foi fazendo segundo o que ele achava correto e não segundo o que Deus determinava. E nisso ele sofreu as consequências que a gente vê aqui logo depois que continuou o procedimento equivocado de Saul, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 3. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Então, aqui Deus ele vai dar uma instrução por meio de Samuel a Saul para que ele cumpra. Porque o povo de Ameleque, ele fez algo que foi abominável para Deus com o povo, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Aí vai a ordem aqui: vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Ou seja, para exterminar tudo, não deixar absolutamente nada. Porque quando Deus fala para exterminar, é que aquele povo era abominável aos olhos do Senhor. Eles cometiam coisas que, para Deus, ia contaminar o povo de Israel. Então, ele destrói tudo. Não deixa absolutamente nada em Ameleque. E o que é que Saul fez? A gente vê logo aqui nos versículos 10 e 11 do mesmo capítulo 15 de 1 Samuel. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: porque depois que Deus mandou que ele fizesse isso, ele não fez da forma que Deus mandou. E aí Deus fala com Samuel, aqui nos versículos 10 e 11 do capítulo 15. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então, toda noite Samuel clamou ao Senhor, intercedendo pela situação, mas aqui Deus fala uma coisa muito forte para Samuel, que ele se arrependia de ter posto Saul como rei. E Deus se arrepende, se Deus sabe de tudo, desde a fundação do mundo. Aqui, arrependimento é uma palavra hebraica que eu fui pesquisar, que significa que Deus tem uma mudança de proceder, de propósito para Saul. Que ele tinha uma direção para Saul, mas como ele estava seguindo as próprias intenções, a própria cabeça dele, então Deus mudou toda a situação. Que ele ia ser rei para sempre, e Deus foi escolher outro para tomar o lugar de Saul. Então, esse é o arrependimento que está escrito aqui nesses versículos 10 e 11 do capítulo 15 de 1 Samuel. Que Deus deixou Saul de lado, saiu de Saul e foi procurar outro rei, segundo o coração dele, como a gente viu anteriormente. Então, quando ele foi procurar um rei, a gente vê logo aqui no mesmo capítulo 15, dos versículos 14 a 29, o que aconteceu. Então disse Samuel, quando Saul voltou da guerra, depois que Deus falou com ele, ele foi até Saul e disse para ele: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul:
de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Saul se justificando novamente. Deus falou para ele destruir tudo. E ele trouxe ovelhas, trouxe animais, dizendo que era para oferecer a Deus. E continua ele falando: o resto, porém, temos destruído totalmente. Ele destruiu tudo, mas trouxe o que interessou para ele, dizendo que era para oferecer holocausto ao Senhor. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Porque Deus já sabia o que tinha acontecido, e já tinha avisado para Samuel. E Samuel foi avisar a Saul que Deus havia dito a ele. E disse-lhe, e Saul disse para Samuel: fala. E Samuel disse a Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Porque lá no início a gente viu que Saul se sentia pequeno, que ele não se achava em condições de ser rei. E aqui Samuel lembra ele que ele disse isso, que ele não tinha condições de ser rei. Mas Deus o colocou como rei de Israel. E seguindo aqui: o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, aqui Samuel fala para ele que ele fez o que era mal ao Senhor, que ele não procedeu em obediência ao que Deus tinha determinado. E continuando: então disse Saul a Samuel. Aqui Saul vai se justificar novamente, culpar os outros, não se arrepende, e ele vai fazer totalmente o oposto do que deveria ter feito. Aí Saul diz a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Apag. Apag era o rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele aqui se justifica novamente. Ele vive se justificando. A pessoa, quando está no erro, ela se justifica, culpa os outros, ela faz de tudo, mas o que é certo fazer, que é se arrepender e se voltar para Deus, ela não faz. Isso não acontece só com Saul, né? Acontece com todos nós, em um dado momento. Aí Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Essa frase é famosa, né? Então fala que Deus, ele prefere obediência que sacrifícios. E continuando: e que o obedecer é melhor do que o sacrificar? E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, para Deus, o Saul ele estava cometendo um pecado de rebeldia, que era como se fosse feitiçaria, e o porfiar, que era a obstinação dele de achar que estava certo, que é outra coisa que a pessoa não aceita o erro. Ela sempre tenta se justificar, culpar os outros e achar que está certa, e não aceita o erro. Ela não aceita ser considerada errada. E continuando: e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui Deus, como o povo rejeitou a Deus, aqui quando Saul começou a cometer os erros e não obedecer a Deus, estava seguindo o próprio coração dele, não o coração de Deus. Então Deus rejeitou Saul. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à tua voz. Então ele começou a culpar o povo. Ele não falou que ele falou que estava errado, mas depois ele já jogou a culpa para outro. Então ele disse: agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor,
para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e o rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende. Então Deus, ele não mente e nem se arrepende. Ele já tinha tomado a decisão de que ia tirar o reino de Saul e estava decidido. No finalzinho do versículo 29 do capítulo 15 fala: porquanto não é um homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa. Ele ia cumprir o que ele tinha falado. Então, depois disso, que Saul começou a cometer erros, Samuel unge um novo rei, de forma secreta, como ele tinha ungido antes Saul, e depois, mesmo ele se escondendo, ele foi ungido rei e foi para as batalhas. Então, Samuel tomou o chifre do azeite, isso está no capítulo 16, dos versículos 13 a 19. E ungiu meio aos seus irmãos. Então, Samuel é orientado a ir à casa de Jessé, ungir um rei. E lá só tem os 7 filhos de Jessé, os 7 primeiros, que eles consideravam que iam ser um deles. Passou um, passou outro, nenhum foi ungido. Então, veio Davi e Deus tinha escolhido ele. Porque Deus não vê como a gente vê, o físico. Ele vê o que está dentro, o coração. E antes a gente já viu que ele ungiu um rei segundo o coração dele. E foi que ele escolheu Davi. E Davi foi ungido perante seus irmãos. Ele era o 8º irmão. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Ramá era onde Samuel vivia, né, onde tinha a escola de profetas. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, como antes tinha se apoderado de Saul, como já tinha se apoderado de Sansão, e se apodera até hoje o Espírito Santo, daqueles que buscam a Deus e procuram andar na obediência. E o Espírito do Senhor, como vai ver aqui em seguida, se retirou de Saul e atormentavam o espírito mal da parte do Senhor. Então as criadas de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa, e será que quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará tocará com a tua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e traz-me. Aí ele foi atrás de um homem que tocava a harpa, para que aliviasse o tormento de Saul, que ele estava atormentado. E aqui já começa a estratégia de Deus, o propósito de Deus na vida de Saul, de Davi, né, diante de Saul. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então aqui mostra as características de Davi, do servo falando para Saul, do filho de Jessé. Então passa todas essas instruções, o servo passa todas essas instruções para Saul. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, e o que está com as ovelhas. Então, Davi, ele estava sempre fazendo algo, porque Deus não escolhe desocupado, ele escolhe quem está fazendo algo. E Davi estava com as ovelhas e foi chamado, convocado para tocar harpa para Saul. E no capítulo 16, dos versículos 21 a 23, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. E Saul o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então, Davi foi pajem de armas de Saul, porque ele se afeiçoou tanto a Davi, que além de tocar harpa à noite, ele era pajem de armas durante o dia. Porque assim ele tinha um serviço para não precisar voltar para cuidar de ovelhas na casa dele. Mas então, ele fazia de um tudo, ele continuava trabalhando. Mesmo sendo ungido rei, ele sabia que ia ser o próximo rei, ele continuava com suas atividades, ele não ficou acomodado: olha, eu vou esperar o dia que eu vou ser rei. Então, aqueles que têm um propósito, Deus vai capacitando aos poucos, até chegar o dia de você cumprir aquele propósito. Não é porque você sabe qual é o seu propósito e está demorando de chegar, você vai ficar acomodado. Você tem que buscar se capacitar.
como Davi fez. E depois aqui, então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, Saul conhecia Davi, porque ele tocava a harpa lá. Mas a gente vê aqui no percurso que parecia que Davi era uma sombra. Ele ficava incógnito, ele era anônimo. Porque quando chega em 1 Samuel 17, versículo 55, vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, que foi naquele momento que Davi ele vai defender o povo de Deus, o exército de Deus, de Golias, o filisteu. Então ele vai defender, e Saul vai colocar uma roupa nele, ele fala que não é adequada, e ele vai defender, porque ele fala: eu já batalhei contra leão, contra urso, e agora eu vou vencer esse Golias, esse incircunciso. E nesse momento, quando ele vence Golias, arranca a cabeça de Golias, pega com a própria espada de Golias. Então ele vence com a pedra, Golias, essa história todo mundo conhece, e ele arranca a cabeça de Golias com a própria espada do próprio Golias, porque ele só foi com as pedras, Davi. Aí quando ele vence, Davi estava lá direto com Saul, e aí Saul pergunta a Abane, que era lá um dos líderes lá do exército, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abne? Ele não conhecia Davi, Davi não estava lá perto dele o tempo todo. Era pajem das armas de Saul. À noite tocava a harpa para ele. E ele não lembrava quem era Davi. Davi estava anônimo lá. Ou seja, não era ninguém, porque ele era de dia, cuidava das armas de Saul. À noite tocava a arma para Saul. Ele venceu Golias. E ele não lembrava que Davi era aquele que tocava a harpa para ele. Então, Deus tem os seus planos. Às vezes você está aí incógnito, está aí tipo agente secreto, mas tem uma hora que Deus vai te descobrir e você vai ter que cumprir seu propósito, como Deus fez aqui com Davi. Depois, Davi começou a vencer guerras contra filisteus, e foi um grande a gente não fala, capitão de exército de 1000, que Saul colocou ele capitão de exército de 1000, junto lá com Abner e seu filho Jonatas, o filho de Saul. E ele foi vencendo muitas guerras. Então começou algo lá em Israel que causou inveja e ciúmes em Saul com relação a Davi. Que isso a gente vê lá nos versículos de 6 a 9 do capítulo 18 de 1 Samuel. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então essa música estava um sucesso lá em Israel, que Davi feriu 10 milhares e Saul só milhares. E nisso tem música que você presta atenção em que música você está ouvindo. Porque tem música que traz perturbação, porque foi a partir dessa música que Saul começou a ficar mais perturbado do que ele já estava. E o que aconteceu? Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Então Davi ficou como suspeito de Saul. Ele ficou como inimigo de Saul sem nem saber, porque ele foi ungido rei, ninguém sabia, mas Saul já começou a ver ele com os maus olhos. E lá no mesmo capítulo 18, nos versículos 28 a 29, viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, porque antes a gente já tinha visto que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os dias inimigo de Davi. Então, daí em diante,
Depois que Saul ouviu essa canção, ele ficou inimigo de Davi e começou a tentar matá-lo. Tentou matá-lo. Primeiro, quando Davi estava tocando harpa, ele ficava jogando lança em Davi. Depois, ele ficou armando. Inclusive, quando ele foi dar a mão da filha dele em casamento a Davi, seria a primeira filha, só que depois essa foi dada a outro para casamento, e ele deu a filha Mical para casamento com Davi. Mas antes ele planejou que como ele não tinha dote, Davi, que ele fosse lutar com os filisteus e trouxesse 100 quepuscos dos filisteus. E Davi trouxe 200. E ele achava que quando Davi fosse lutar com os filisteus, para tentar alcançar esse objetivo, Davi ia morrer. Então ele tentou jogar Davi para os inimigos, como fez depois o próprio Davi. Posteriormente a gente vai ver que o Davi fez isso também. Então ele jogou Davi para os inimigos, para os filisteus matarem Davi. Como não conseguiu, ele deu um Mical para casamento com Davi, e numa certa noite ele foi tentar matar Davi. Primeiro ele tentou com a lança, depois ele foi à casa onde moravam Mical e Davi, para pegá-lo na cama e tentar matá-lo. Não deu certo, porque Mical ajudou Davi a fugir. E aqui a gente vê no capítulo 19, versículo 12. Então, Mical desceu a Davi por uma janela, e ele foi, fugiu e escapou. Então, Mical, sabendo que o pai queria matar Davi, fez com que ele escapasse. Saul ficou revoltado com a filha, mas não era só a filha ajudando, porque o Davi era genro de Saul. E era muito, além de ser casado com a filha, era muito amigo do filho, do cunhado, que era Jonatas. E a gente vê no 1 Samuel, capítulo 20, versículo 31. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro. Isso aqui Saul fala para Jonatas. Quando Jonatas vai conversar com o pai para ver se Saul realmente quer matar Davi. E nisso ele fala que o reino de Jonatas, que seria o posterior no reinado a Saul, fala que o reino dele estaria em xeque porque Davi está vivo. E aqui na segunda parte do versículo 31 do capítulo 20 diz: nem o teu reino, pelo que envia, atrazemos nesta hora, porque ele é digno de morte. Então, a Saul achava que estava sendo ameaçado o reino dele e do filho dele, de Jonatas. Mas Jonatas não achava isso. Porque Jonatas, a gente vai ver lá no capítulo 23, versículo 17, que ele fala assim: e disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, e que também Saul, meu pai, bem sabe. Então, ele sabia que que Davi seria rei. E ele não queria, ele já sabia que ele não tinha condições de ser rei, e que Davi tinha. E ele se oferece a ser segundo no reinado de Davi. Então ele não se ofende, ele não se sente enciumado, nem de nenhuma forma assim, como se fosse rejeitado, ou qualquer outro sentimento de inveja com relação a Davi. Porque ele achava que Davi tinha mais condições de ser rei, e que ele seria o segundo, ele aceitava. Então, você não tem que aceitar, você não tem que ter o que o outro tem. Você tem que buscar o que é seu. Como Jonatas buscou o que era dele. Porque ele sabia qual era o propósito de Davi, sabia qual era o propósito dele. E o pai não, ele não aceitava. Ele não se arrependia, não procurava se consertar com Deus, mas também não queria que ninguém fizesse nada. É aquela pessoa que não faz, não deixa os outros fazerem. E seguindo, aí no capítulo 20, logo no versículo 42 de 1 Samuel, Jonatas diz a Davi: vai-te em paz. E o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. Essa frase aqui, esse versículo, posteriormente vai ser usado pelo próprio Davi, esse acordo, essa aliança, esse testemunho que eles fizeram entre os dois. E nisso, quando Jonatas descobre que o pai quer matar Davi, ele começa a fugir. Que é aí que começa o capítulo
21, aqui do livro de 1 Samuel, que Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Porque quando Davi começa a fugir de Saul, com a ajuda dos 2 filhos do próprio Saul, estava tudo ali entre família, então ele é ajudado por Micael e por Jonathan, ele começa a fugir do Saul, porque ele não quer mexer com Saul, porque ele sabe que Saul é rei, é ungido por Deus, escolhido por Deus, e ele não quer fazer nada com Saul. Ele quer se defender de Saul, que já tentou com várias investidas matá-lo. E se não fosse a interferência de Deus, usando pessoas como instrumento para ajudar a Davi a se livrar das investidas de Saul, ele já estaria morto. Mas Deus tinha um propósito para ele e não ia deixar isso acontecer. Como em várias situações, nós vivemos investidas, perseguições, lutas, batalhas, mas Deus tem um propósito para a nossa vida. E se nós perseverarmos, Deus vai dar a vitória. E aqui, a partir do versículo 1, do capítulo 21, que é o estudo de hoje, aqui eu fiz só uma retrospectiva do livro, do que já foi visto aqui, do capítulo 1 até o capítulo 20 de 1 Samuel, porque aqui a gente vai entrar numa nova fase, que começa aqui do capítulo 21 e vai mais ou menos até o capítulo 26 de 1 Samuel. Então, quando ele começa a fugir, Davi, ele vai a Nob. Nob é uma cidade onde tá os profetas, que antes era a cidade de Siló, que foi destruída devido à ira de Deus, ela foi destruída, e a nova cidade dos profetas era em Nob. Dos sacerdotes, quer dizer, desculpa, não eram os profetas, não, eram os sacerdotes. Então, era Siló e agora é Nob, a cidade dos sacerdotes. E veio a Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Então, aqui, Aimeleque, que era um dos sacerdotes, ele começa a ficar desconfiado porque Davi veio sozinho. Ele veio sozinho e não era o proceder correto. Então, ele começou a desconfiar. Então, aqui começa o que Davi vai fazer. Então, a gente vai estudar aqui os 15 versículos do capítulo 21 de 1 Samuel. Vamos orar para que Deus venha abençoar. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, assim como o Senhor ministrou nesses 20 capítulos anteriormente do livro de 1 Samuel. Que o Senhor venha falar conosco agora, nessa nova fase do rei Davi. Que o Senhor venha abençoar e venha nos instruir, e venha nos ensinar, e venha nos mostrar o que o Senhor quer nos dizer por meio da Tua palavra nessa manhã de segunda-feira. Eu me coloco à Tua disposição como instrumento em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui ele começa a desconfiar que Davi, ele estava lá de forma incorreta. Não era da forma certa que Davi estava. Então, o que acontece? Davi responde ao sacerdote Aimeleque, no versículo 2. O rei deu-me uma ordem. Ninguém sabe por que te envio e de que te incumbo quanto aos meus homens. Combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Então, aqui, o que acontece? Davi mente para o sacerdote. De duas, uma, ou as duas. Ou ele mente para se livrar, para não ter que contar para Aimeleque que ele está fugindo de Saul, e Aimeleque até denunciar ele, ou acontecer alguma coisa. Ou ele faz isso para proteger o sacerdote de Aimeleque. Porque quanto menos ele souber, ele vai ser menos culpado. Então, se ele não souber de nada, ele não tem culpa de ter feito o que fez, porque ele não contou nada para Aimeleque, o sacerdote. Então, ele chega lá em Nob, aí o Aimeleque fala: o que você está aqui sozinho? Desconfia, né? Acha estranho. Mesmo porque em Siló já tinham destruído a cidade toda com sacerdotes, eles tinham se mudado para Nob e tinham até feito uma profecia de que eles não iam viver muito, então ele já estava meio desconfiado, com os 2 pés atrás. Então chega lá Davi, com essa justificativa, com essa informação, e ele acredita. Porque ele vai falar: o genro do rei, é o chefe lá do exército do rei. Ele falou: então ele está numa missão secreta mesmo. E Davi mente. Então você pensa assim: numa situação assim, dessa forma, que Davi se encontra,
é justificado mentir. Não é, porque a gente vai ver lá na frente as consequências da mentira de Davi, que é cenas dos próximos capítulos. A gente vai ver o que aconteceu como consequência dessa mentira de Davi para o rei, para o sacerdote Aimeleque. Então, não é aquele ditado, os fins justificam os meios, não. Aqui o Davi tentou fazer algo que não é de acordo com a palavra de Deus, porque Deus é Deus de verdade, não é Deus de mentira. Então, talvez se ele tivesse contado para Aimeleque, o destino dele seria diferente. Mas não foi o que aconteceu. E isso mostra também que os heróis que tem aqui na Bíblia, como Sansão, Gideão, como aqui Davi e outros que tem aqui na Bíblia, eles não são perfeitos. Eles cometem erros, cometem falhas como todos nós. Mas o que importa é o que vai ser feito posteriormente. É o arrependimento e que nós busquemos continuar seguindo a Deus, ouvi-lo e obedecê-lo. Por mais que sejamos pecadores, nós temos que nos reconhecer errados, como Davi se mostrou em vários momentos aqui, durante o percurso dele. Ele percebeu que ele estava errado, que ele pecou, e ele se voltou para Deus. E é isso que nós devemos fazer. No versículo 3. Agora o que tem em mãos, dai-me 5 pães, ou o que se achar. Então aqui o Davi ele pede algo para comer para o sacerdote, algo que já esteja pronto, porque ele não tem tempo de esperar preparar algo, porque ele está com pressa, ele está fugindo, embora o sacerdote não saiba, mas como ele estava numa missão secreta e ele estava com pressa, o sacerdote tinha que procurar algo que estivesse já pronto para entregar a Davi. No versículo 4, respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, ou seja, pão do propiciação, que a gente vê lá a gente vê esse pão, que é aquele que são 12 pães, que colocam no altar, e eles são trocados semanalmente por pães quentes, que é o pão de santos que são colocados para Deus, e que ninguém pode comer, somente os sacerdotes podem comer. E no local, no templo de Deus. Então, outra pessoa não pode. E ele fala, aqui no versículo 4, continuando, né? Não tem um pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Então, embora Davi chegou sozinho, o sacerdote achava que ele tinha outras pessoas com ele. E ele fala, olha, eu tenho esse pão. Se eles não tiverem se relacionado com mulheres, eles podem comer. E o que aconteceu? Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saem à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá uma viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então, aqui nos versículos 4 e 5, o sacerdote impõe uma regra para dar os pães sagrados a Davi, e ele diz que está com as regras cumpridas, e que ele poderia dar o pão para que eles comessem, porque eles estavam puros, que eles estavam saindo em campanha, não tiveram relações com mulheres, e que poderiam comer o pão, embora era inadequado esse proceder. Porque quando a gente vê que os pães sagrados eles só podem ser comidos pelos sacerdotes, a gente vê na sequência que na lei, a lei ela é cumprida. Ela tem um litúrgico para ser cumprido. Mas tem certos momentos que Deus ele permite que certos, não é brecha, mas que certos procedimentos sejam adotados, porque em comparação de uma coisa com outra, até nas leis seculares é dessa forma. Você comparando um bem com outro, você tem que saber qual bem que é melhor você preservar. E aqui fala sobre misericórdia. Davi estava com muita fome. Então, entre cumprir a lei e matar a fome dele, o mais importante era matar a fome. É a misericórdia. Então, você vê que tem na lei que aquela pessoa que rouba para comer, elas às vezes são consideradas que não cometeram crime. Elas são livres, porque elas
roubaram para comer. Então, acontece na própria lei secular dos homens que são imperfeitos, na de Deus também, ele consegue, faz esse adendo. Aí no versículo 6, deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que é o pão sagrado, que se tiraram de diante do Senhor quando trocados no devido dia por pão quente. Então, toda semana esses pães eram trocados. E a gente vê que nós, como servos de Deus, nós temos que ser puros. Porque que o sacerdote exigiu que tanto Davi quanto os nomes deles fossem puros. E lá, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:4 que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, a gente tem que preservar o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que preservar e purificar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E falando sobre o pão da proposição, o pão santo, a gente vê explicando em Levítico, capítulo 24, mas desde Êxodo tem falando sobre esse pão, que está lá no capítulo 25, versículo 30 de Êxodo. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Então, esse pão da proposição era sempre colocado no templo do Senhor. Toda semana era trocado. E sobre esse assunto, Jesus se remete lá nos 3 evangelhos, em Marcos, Mateus e Lucas. Eu peguei os versículos que falam em Lucas, capítulo 12, versículos 3 a 6, que Jesus fala, ele, porém, lhes disse, Jesus fala às pessoas, não tendes, ele fala aos fariseus, na realidade, o que acontece aqui nesse contexto? Os fariseus estavam indignados que Jesus estava fazendo milagres no sábado e que seus discípulos estavam colhendo, ou seja, trabalhando, pegando espigas para comerem. Então, colher espigas era como se estivesse trabalhando, e não se trabalhava no sábado. Mas eles estavam com fome, estavam recolhendo espigas para comerem. E os fariseus foram falar com Jesus, e Jesus respondeu para eles, nos versículos de 3 a 6 do capítulo 12 de Mateus. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e com ele, os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, Jesus dá uma lição nos fariseus. Ele fala, olha, no Antigo Testamento, se vocês não leram, Davi, ele pegou o pão da proposição, os pães santos que não era lícito. Mas ele fez isso porque estava com fome. E da mesma forma, os meus discípulos estão com fome, estão colhendo espigas para comerem. E mais do que eles, trabalham vocês, fariseus, no templo. E está aqui, Jesus falando com ele mesmo, quem é maior do que o templo. Então, Jesus fala que eles tinham que preservar o sábado, mas eles mesmos faziam coisas, eles faziam que não falavam. Então, eles eram daqueles que eles falavam o que deveria ser feito, mas não faziam o que eles diziam que era para fazer. Então, Jesus repreendeu eles. E continuando, aqui no versículo 7, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul. Esse versículo 7 é como você está assistindo um filme, uma série, uma novela. Quem assiste novela, né? Aí está ali, você está aqui no versículo 6, vendo aqui que Davi falando com o sacerdote, e o sacerdote deu o pão para ele, e aqui todo um contexto. Aí no versículo 7, abre um parênteses, que é como se fosse um suspense. Aí acha-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita. Edomita a gente sabe que é do povo de Edom, que é da descendência de Esaú, irmão de Jacó. Que a gente já viu que já tivemos vários problemas com edomitas aqui, durante o percurso aqui do Antigo Testamento.
no final aqui do versículo 7, o maioral dos pastores de Saul. Então, Doeg está ali vendo o que está acontecendo. E a gente vai ver lá na frente quem é Doeg. Aqui só é um parêntese no versículo 7 do capítulo 21, que Doeg estava ali. Aí você vê ali aquele homem olhando para o sacerdote Aimeleque e Davi conversando. E você fala, quem é aquele homem ali? O que ele está fazendo? Tem alguma coisa estranha. Aí você fica esperando o que vai acontecer com aquele homem nos próximos capítulos. Aí no versículo 8, volta. Disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. E Davi continua alimentando a mentira. Ele fala, eu saí sem nada, sem comida, nem avisei para ninguém, não comi nada. Eu vim com a roupa que eu estava, no corpo, não tive tempo de pegar nem minhas armas. E o sacerdote fica assim achando estranho, mas vai acreditando. Fala, o genro do rei, ele não desconfiava assim que pudesse Davi estar mentindo. E no 9, respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante, dá-me. Se a espada de Golias, o próprio Davi pegou e matou Golias, não serviu nem para Golias. E ele pegou essa arma de Golias, ele pegou o pão, pegou a arma e saiu fugindo. E Doeg vendo tudo. E a gente vai ver depois o que vai acontecer. E depois o que vai acontecer dessa conversa também, que Aimeleque, o sacerdote, teve com Davi, as consequências dessas mentiras de Davi. A gente vai ver nos próximos capítulos. Mas aqui dos versículos 10 a 15, Davi continua fugindo. E para onde Davi vai? Para onde Davi vai? Você pensa assim, olha, eu nessa situação, eu iria para tal lugar, Você está vivendo uma situação de pressão, você nem pensa. Muitas vezes você está vivendo situação de pressão, você não pensa. Que foi o que Davi fez aqui, ele bolou uma estratégia que não funcionou muito bem, mas era a estratégia que ele tinha no momento. Aí aqui no versículo 10, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi para onde? Foi a Aquis, rei de Gate. Aquis, rei de Gate. Gate era a cidade, uma cidade filisteia, onde Davi matou Golias. Ou ele está fugindo de Saul, que é inimigo, e vai para a terra de um inimigo. Só que ele pensa, não tem rede social aqui, não tem nada, não tem foto minha, não tem nada. Ninguém vai saber que sou eu, tomar o trapilho aqui, olha como é que eu estou. Ninguém vai me reconhecer aqui em Gate. Como durante muito tempo ele ficou à sombra, ele ficou anônimo, ele ficou incógnito. Então ele achava que essa estratégia ia dar certo. Então, às vezes, você chega no lugar, senta lá atrás, fala, ninguém vai me ver aqui. Você está enganado, todo mundo está te vendo, inclusive, principalmente Deus. Está vendo que você está ali escondido. Tem gente que fica escondido, e na hora que, por exemplo, se ela é pastor, aí o outro pastor, olha, vem cá pregar. Acontece muito. Não adianta você se esconder, que Deus te acha. Também, outros tentaram se esconder, Jonas tentou se esconder, depois também outros tentaram se esconder, e Deus achou. Até Saul tentou se esconder atrás de bagagem. Então, não adianta se esconder. E ele foi, a estratégia dele, vou para Gate ali, onde estão os filisteus, lá onde o rei Aquis, e vou ficar lá, e ninguém vai me incomodar, porque não vão saber que sou eu. Eu vou para lá, Saul nem vai imaginar que eu estou aqui, que eu já matei tantos filisteus, inclusive dei 200 prepulsos para ele, para casar com a filha dele, e ele nunca vai achar que eu estou aqui. Aí continua no versículo 11. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Aqui já estavam intitulando Davi como rei. Quem era rei era Saul. Mas aqui já vinha a profecia, né? Aqui não é Davi, porque no máximo que ele podia ser era príncipe, porque ele era casado com a filha de Saul.
E ele, genro de Saul. Mas aqui já estava intitulando Davi como rei. Não é este que se cantava nas danças, dizendo: lá vem a música atormentar Davi de novo. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa música estava perseguindo Davi. E onde ela ia, ele estava sendo perseguido junto com a música. E a música estava nas paradas não só de Israel, como também aqui já estava nas paradas aqui do povo lá dos filisteus. E todo mundo conhecia a música. É uma música de sucesso aqui que estava perseguindo Davi. Aí no versículo 12 diz: Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Então aqui os servos do rei descobriram que ele estava lá, ele não conseguiu ficar escondido, ele não conseguiu ficar lá camuflado, descobriram que ele estava lá, e ele ficou com medo, ele ficou temeroso. E agora, o que eu faço? Usei a estratégia errada, e agora o que eu vou fazer? Aqui, nessa situação, ele cometeu uma loucura, ir para a terra dos inimigos, onde ele matou tanta gente ali. Ninguém faria isso. Ninguém faria um negócio desse, uma loucura. Aí ele pegou, no versículo 13, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia. Olha a situação de Davi. Ele estava lá em Gade, fugindo de Saul, porque ele não podia tocar em Saul, porque Saul era ungido de Deus, e ele sabia que não poderia tocar em Saul, ele respeitava Saul, e também ele obedecia a Deus, e tinha temor a Deus, e adorava a Deus, e ele não poderia tocar em Saul. Saul tentando matá-lo, mandando gente para matá-lo, tentando armar para Davi, montando estratégia, e Davi fugindo, porque ele não poderia tocar em Saul. Como ele teve várias oportunidades posteriormente, não tocou. Mas ele foi se esconder no local errado. A estratégia não foi adequada, mas o que ele fez? O que você faria nessa situação? Sairia correndo? Você tem uma situação assim de pressão, você sairia correndo? Que atitude você tomaria? Davi se fez de doido. Que situação cômica. Ele se fez de doido, ficava arranhando as portas, deixava correr saliva na barba. Tem que ser bom para fazer um negócio desse, porque se eu fosse tentar fazer isso, eu não conseguiria. Mas Davi conseguiu fazer bem ali o papel. E o pessoal acreditou que ele estava doido. E em doido ninguém se mexe em doido, porque doido, quem vai mexer em doido é sem juízo, E ele ficou se fingindo de doido, e o pessoal falando: nossa, o que aconteceu com Davi? Já pensou um negócio desse? Davi está fugindo de Saul, foi para Nob, mentiu para o sacerdote, um servo lá de Saul viu, ele fugiu para um lugar que não tinha... Você pensa, nada a ver o que Davi foi fazer aí. Aí chega lá, Davi percebe que a situação está se fechando o cerco, ele se faz de doido. Olha a estratégia de Davi. Aí no 14, diz: então disse Aquis aos seus servos: bem vejo que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Aí o rei Aquis pergunta: o que você trouxe esse doido aqui? Ele está doido. Se fosse outro, pegava ele: olha aqui, Davi doido aqui. Mas eu acho assim, Deus, ele fez uma estratégia, mas Deus que livrou ele dessa. Porque mesmo ele se fingindo de doido, acho que o outro rei, se em outra situação, tinha mesmo prendido ele e falava: ele está aqui. Mas como ninguém mexe com doido, acho que talvez seja algo que eles teriam lá como lei, como regra, como preceito de que não mexe em doido. E aí ele se fez de doido. E aqui no versículo 15, o rei Aquis ainda fala uma coisa bem interessante: faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então o rei Aquis fica indignado, fala: oh, falta doido aqui no meu país, aqui em Gade, para você ainda trazer mais outro de outro país. Esse homem está doido, manda ele embora. Então a estratégia de Davi deu certo. Embora ele cometeu alguns erros, algumas falhas, mas Deus foi protegendo Davi. E durante essa fase aqui,
ele se fazendo de doido, mentindo, fazendo coisa errada, mesmo assim, ele era segundo o coração de Deus. Porque é como nós cometemos erros, falhas, nós pecamos, nós fazemos coisas que não devemos, mas o que importa é o que nós temos dentro de nós. E é o que Davi tinha. E quando ele estava nessa situação aqui desse capítulo 21, ele escreveu 2 salmos, que é o 56. Depois vocês leiam lá do versículo 1 ao 3, que assim, é bem interessante o que diz lá. E dentro desse contexto vocês vão entender o que ele quis dizer nesses versículos. E no Salmos 34, versículos 1 a 9, quando eu ler aqui, vocês vão entender essa situação em que Davi estava e o contexto que ele escreveu o Salmo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele estava numa situação vexatória, correndo risco de morte, e ele mesmo assim, ele estava louvando ao Senhor. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele estava aqui no maior temor mesmo. Estava com medo aqui nessa situação. E Deus livrou de todos os temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Realmente, ele estava numa situação deplorável. Estava como se fosse pobre. Estava angustiado, estava aflito. E ele clamou a Deus, ele buscou em Deus. Ele não foi buscar em nada, ele foi buscar em Deus. E Deus o ouviu. E salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, por mais que Davi estivesse passando por situações difíceis, por situações que, se fôssemos nós, a gente não saberia como reagir nessa situação. Talvez faríamos coisas até piores que Davi. E a gente fica lendo aqui e fala, olha, Davi fez isso, Davi fez aquilo. E nós, em vários momentos, fazemos coisas semelhantes ou piores. Temos que nos analisar e ver que Davi, ele agiu, mas ele estava sempre voltado o coração para Deus. Ele orava a Deus, fez salmos, inclusive nessa situação, que segundo os estudiosos são esses salmos 34 e 56. E realmente Davi é um exemplo para todos nós. Ele era um herói, ele como fez muitos acertos, ele cometeu erros, mas ele era segundo o coração de Deus. Então, é uma história para a gente se mirar e procurar. Como a gente diz, a gente vê o espelho do outro e procura seguindo de acordo com o que Deus determina. Se a gente vê que está errado, a gente vai para o certo. E se o que ele é certo, a gente imita. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Cristo fez tudo certo. A gente não consegue ser perfeito como Cristo. Mas temos que procurar, vendo esses homens de Deus, procurar ver os que eles acertaram e o que eles erraram, e procurar seguir o que eles fizeram de certo, e não o que eles fizeram de errado. A gente também é pecador. Mas a gente tem que ver, Deus não vê a nossa aparência como não viu a aparência de muitos. Ele vê o nosso coração, a nossa intenção. A intenção aqui de Davi, mentindo, fazendo o que ele fez, a intenção era boa. Para ele estava fazendo até o que era certo. Mas, a gente, mesmo com a intenção boa, quando a gente faz algo errado, a gente sofre as consequências. Como a gente vai ver aqui em diante, as consequências do que Davi fez. Então, essa é a palavra do dia de hoje. Amanhã é feriado, mas vai ter o devocional de 8h30 às 9h30. E hoje à noite continua o propósito. Estamos na sexta semana. Hoje às 19 horas tem o sexto dia, segunda-feira, a sexta semana do propósito da campanha de Daniel com o irmão Daniel. Então não falte,
Quem puder vir, quem não puder vir, assiste pelo canal Filadélfia. Hoje, às 19 horas, o culto de libertação, tratando sobre o livro de Daniel. E amanhã continua o devocional, que vocês vão visualizar, vão ver o que vai acontecer a partir do capítulo 22, continuando a fuga de Davi. Então, que Deus abençoe o dia de todos. Vamos orar para que Deus venha abençoar essa semana. Senhor Deus e Pai, estamos finalizando agora o mês de novembro, estamos nos 2 últimos dias. Vamos iniciar ainda essa semana, o mês de dezembro, o último mês desse ano. Estamos num propósito, Senhor, de jejum, de oração, de busca do Senhor. Que esta palavra que foi ministrada hoje venha trazer ensinamento, exortação, venha trazer, meu Deus, confiança, como Davi tinha confiança no Senhor o tempo todo, esperança, que apesar do que ele passava, ele tinha esperança e confiança no Senhor o tempo todo. Tanto que nessas situações, nessas circunstâncias que ele passava, ele estava sempre louvando, glorificando e adorando o Senhor, como está em Salmos. Então, abençoe, meu Deus, cada um de nós, que venhamos vigiar e orar o tempo todo e buscar seguir as tuas orientações em obediência. E venhamos procurar, ouvindo esses homens, vendo a história desses homens de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor, seguir o que é correto diante do Senhor. Eles são espelhos para a gente se mirar cada dia em nossas vidas. Eu entrego esse devocional na presença do Senhor. Essa semana venha ser uma semana de bênçãos, de conquistas, de vitórias. E que venha ser uma semana, meu Deus, que todos venham estar na presença do Senhor o tempo todo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Glória a Deus, obrigada pela oportunidade e até mais.